Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Boa noite, pessoal que está em casa, acompanhando nosso estudo. E hoje a gente continua com os Mensageiros, capítulo 38, Atividade Plena. Então, hoje nesse capítulo, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que acontece nessa casa de luz, nessa oficina do nosso lar. As atividades que acontecem lá. E esse trabalho acontece durante a madrugada, enquanto os encarnados dormem. E a Isabel, que é encarnada com o marido desencarnado, saíram para trabalhos edificantes e a casa ficou com os espíritos amigos e os filhos dormindo, né? E a atividade, que atividade é essa, né? Então, Aniceto explica. Numerosos irmãos, durante o que chamamos de sonho, vão até essa oficina para receberem instruções, pois não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Então, acontece assim. Os amigos espirituais ajudam a gente a desprender o nosso espírito parcialmente do corpo, porque é parcial, porque se fosse total, a gente já teria desencarnado, né? Então, não sei quem assistiu o filme, viu que eles vão com um cordão de prata, né? Esse é o parcial. Então, durante o sono, eles nos levam para um ambiente preparado e com boas energias para nos darem instruções. E ali recebemos também consolo, orientações para as nossas necessidades, o que a gente está, dificuldade que a gente está passando naquele momento. E muitos de nós chegam lá doentes, alguns carregados pelos amigos espirituais, pelos espíritos generosos e dedicados, né, que nos auxiliam. Cada um dependendo do seu estado psíquico, mental, espiritual. E muitos chegam ali também sorrindo, felizes por estarem ali, mas sem entender por que estão ali, né? Mas agradecidos e felizes de estarem recebendo aquele carinho, aquele consolo, aquela orientação. E Aniceto, mais uma vez, explica. Os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. São os laços de encarnados, as muralhas das vibrações. É sobre o bloqueio que acontece nas nossas recordações, quando a gente vai encarnar, tudo é esquecido, né? E esse bloqueio é proposital e é feito para que a gente possa evoluir sem as lembranças anteriores, né? Para a gente ter novas oportunidades. Talvez muitas dessas lembranças nos paralisariam, né? Ou a gente se conformaria com a nossa situação e talvez pensasse assim, vou desencarnar de novo, para que eu vou me esforçar, né? Então, esse esquecimento é proposital. E a gente vai acompanhar nesse capítulo um episódio específico de uma jovem. Eles observam uma jovem encarnada abraçada à avó, que está desencarnada.
E a avó passa instruções para a neta. Nessa conversa, a avó a aconselha a ser mais forte, a acreditar mais na sua verdade, a não odiar, esquecer os que a perseguem, para que ela viva uma vida mais leve, mais descontraída. E que uma hora a verdade apareceria. E para ilustrar essas palavras, ela diz: a calúnia é uma serpente que ameaça o coração, mas se a encararmos fortes e tranquilos, veremos que ela não tem vida própria. É como um brinquedo de vidro que se quebrará pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não perca a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. E André questiona se a neta se recordará dessas instruções quando despertar. E Aniceto diz que não com todos os detalhes, né? Mas que ela acordará mais encorajada, bem disposta, se lembrará do carinho que ela recebeu, do afago da avó, do aconchego da avó, e lembrará de um perfume, do aroma. E mais uma vez André fala: a lição fora profundamente significativa para mim. E logo ele se pensa no esforço das pessoas que indagam o mundo dos sonhos, né? Lembrou da psicanálise, da tese freudiana, as manifestações instintivas e as tendências inferiores. Aí agora eu vou passar para a Milena e ela vai falar alguma coisinha sobre esse capítulo. E pode fazer perguntas, tá? Mas cuidado. A gente anota para a Yara responder assim que ela chegar. Boa noite. Bom, eu tinha feito algumas observações e a gente vai estudando juntos, né, gente? Nessa parte inicial, a gente percebe o intercâmbio que nós temos, né, com o plano espiritual, até porque somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E esse intercâmbio, ele acontece o tempo todo. Inclusive durante o nosso sono, que é o que este capítulo muito nos traz a reflexão. A importância não só da higiene, né? Fiquei aqui refletindo, da higiene do sono, que tanto se fala, mas dessa higiene mental. Porque durante o dia, com a nossa rotina, com tantos afazeres, muitas vezes a gente se perde numa produção mental exacerbada e acabamos nos desconectando do sentir, do estado de presença, né, que muitas vezes nos permite a devida vigilância que Jesus nos lembrava. Então, a forma como a gente atua durante o dia, as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas vão impactar sobremaneira, porque aqui o capítulo nos lembra que assim como, de acordo com as nossas vibrações, não é com o que a gente quer, né? Então, às vezes a gente separa 10 minutos no período da manhã para orações, meditações, e 10 minutos no período da noite a gente acha o máximo, quando, na verdade, se a gente pensar, é claro que o tempo humano, né, o tempo gregoriano que nós criamos, ele não é exatamente o mesmo espiritual. Mas se a gente pensar nas 24 horas, às vezes esses 10 minutos que a gente coloca de oração é muito pouco, porque oração é ação, né? Nós estarmos atuantes o tempo todo. Então, a forma como nós conduzimos o nosso dia, a espiritualidade amiga
pode conseguir nos levar para um lugar como está aqui, que não são tão simples, porque aqui diz, né, não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo utilizando lugares onde tem matéria mental menos digna, que são as nossas, né? Por mais que a gente esteja vigilante, a verdade é que a gente produz um lixo tóxico mental enorme, a gente já estudou aqui no livro, né? Essa crosta terrestre, acho que foi nos capítulos anteriores aqui, quando fala do vento, da potência do vento, da chuva, o quanto pesa 15 quilos nessa atmosfera, era isso, né? Acho que 15 quilos. 15 mil? 15 mil? Então, olha aqui, tá vendo como é bom estudarmos juntos? Então, imagine o peso criado por nós, né? Porque nós somos atraídos para a Terra pela vibração. Então, assim como um umbral, que a Yara sempre está nos orientando. E eu me lembrei também, Bi, da questão do Dr. Risse, que ele sempre orienta da importância da higiene física, né, do banho mesmo, inclusive com sabonete. Eu falo isso, gente, porque eu achava que sabonete não era necessário toda hora passar na pele por conta da química, às vezes resseca, né? E ele explicou dos miasmas, da importância, a gente até pode escolher produtos menos químicos, né? Mas e a troca do travesseiro, pelo menos, claro, para quem puder, a cada 6 meses. Eu lembrei disso, né? Porque vai contaminando a nossa produção, que é uma coisa difícil de entender, né? Não sei vocês, mas eu fico tentando visualizar. Então, que a gente possa... eu acho que o capítulo traz muito isso, né, das nossas atitudes. A gente pode ser conduzido para lugares que nos auxiliarão a transmitir mensagens que nos ajudem a corrigir rotas, a solucionar os nossos conflitos, mensagens positivas, inspiradoras, mas também, no final do capítulo, como bem disse a Bi, também tem lugares que tem obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor. Então, se a gente passa o nosso dia desconectado com a nossa essência, com Deus, né, falando mal dos outros, criticando excessivamente, sempre com negatividade, como o Dr. Risse, que é um dos mentores da casa, nos lembra, reclamações, lastimações, tudo isso, ao invés de nós irmos durante o sonho, como aprendizes da vida, estudar, às vezes a gente pode estar indo ainda para lugares por conta da nossa vibração que nos levam a maiores quedas, né? Bom, foi isso que... eu achei muito interessante também, que aqui fala dos símbolos, né? Fala de Freud, que é um grande precursor da psicologia, mas se a gente pensar em Jung também, que trouxe o conceito dos símbolos, que você veja que a neta da... Como é o nome dela? Esqueci o nome. Da Nieta, né? A Nieta, né? E a avó, como é o nome? Esqueci? Não tem, né? Avó. Tanto é que a Nieta, quando acorda, ela traz, você vê, os símbolos, né? Que muitas vezes a gente, sonhei com cobra, sonhei, né, com isso, com aquilo. Por isso que é tão importante também a gente dar atenção aos sonhos, que é o que Jung falava, o poder psíquico dos sonhos, tem vários tipos de sonhos, né? Compensadores, alguns da própria rotina, mas se a gente puder fazer a higiene do sono antes de dormir, desligar de aparelhos celulares, fazer boas leituras, meditar, orar, estarmos atentos ao nosso dia. E quando acordarmos, também tirarmos um tempo para observar o que esses sonhos querem nos trazer. Às vezes, num primeiro momento, a gente não entende. Mas olha a potência de um sonho, né? Que vem aqui ajudar a Nieta a corrigir caminhos, assim como nós. A gente tem muitos amigos espirituais, né? E às vezes a gente só foca no negativo, mas a gente tem muito mais a agradecer, certamente. Alguém tem uma pergunta? A Eunice quer perguntar, Cris.
Eu fiquei na dúvida sobre o Freud, que ele fala que, que ele deixou uma dúvida no ar, né, sobre Freud. Aqui no capítulo, quando fala aqui da víbora, aí vai aqui, Freud foi um grande missionário da ciência, no entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado. Aí fez muito, mas não tudo, o que é a esfera da indagação psíquica. Eu achei que ficou uma dúvida aí, ele deixou uma dúvida no ar, eu não sei se vocês vão saber explicar essa Eu também não sei dúvida. se eu vou saber explicar, mas o que eu entendi. Você quer explicar? O que eu entendi é que, como qualquer um de nós que, durante a encarnação, ele encontrou certas limitações, como qualquer de nós, né? Quais são os, quando a gente não, aqui o livro não mostra que chega lá em cima a gente assume uma série de compromissos. O filme eu acho que mostra isso com muita clareza. Quando chega aqui, a gente esquece, a gente desvirtua, né? Seguir o caminho da porta estreita é sempre mais desafiante. Então, Freud, ele trouxe, foi um grande percursor, sim, com certeza, né, da psicologia, de uma linha, né? Mas também teve os seus desvios, teve os seus conflitos, aí esbarra em muitas questões que a gente já traz na alma, né? Então teve cunhos de vaidade, o próprio Jung, né? Eles romperam aí, talvez se tivessem construído juntos. Freud, às vezes, ele era, pelo que eu também não sou entendedora, mas pelo que eu tenho conhecimento, ele era muito radical nas convicções dele, né? Não tinha muita essa abertura para o diálogo e para o questionamento de um aprendiz, às vezes era muito impositivo. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer, porque realmente ele fala aqui: pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa. Mais ou menos o que eu entendi do estudo é que o Freud ele analisava a partir do nascimento. Então ele sempre achava que você tinha um problema desde a sua infância, do seu pai, da sua mãe, aqueles traumas. Aí, quando veio Jung já analisou os sonhos, as vidas anteriores, né? Foi mais espiritual, né? O Jung já abrangeu mais profundamente. Então, Freud, ele só pegou desde que a gente nasce. Então, não existia outra vida, não existia nada. Qual o seu problema? E ele era muito sucinto, né? Muito radical nesse assunto, nesse aspecto. Olha, a Yarinha faltou hoje, era para ela estar aqui explicando essa pauta. Então, vocês anotem. Só um minutinho, vai levar o microfone aí para você. Oi, gente. Boa noite. Então, eu não sou entendida total do assunto, mas um pouco a gente tem aprendido, né? Então, Freud tinha o compromisso de trazer os estudos dele além do campo material. Ele estudou, e foi muito bom o trabalho dele, nos demonstrou os nossos conflitos em relação aos traumas de criança, as questões relacionadas à sexualidade. Entretanto, eles chegaram no nível que dava para perceber e entender. Quando eles começaram a pesquisar os sonhos, ele e o Jung, a questão da espiritualidade. E Freud entendeu tudo isso, só que ele não teve, naquele momento, a coragem de enfrentar aquela sociedade materialista, que ia ser muito complicado para ele. Foi por isso que ele se afastou. O Jung se afastou dele porque eles não estavam entrando no acordo. E o Jung era médium, né?
Se a gente for pesquisar sobre Jung, ele teve um trabalho de pesquisa maravilhoso. Então, esse é o pouco. Quando ele cita ali que Freud não fez o que ele se comprometeu a fazer, foi por isso. Porque ele fez, foi maravilhoso para a sociedade, para todos nós, as pesquisas dele. Mas ele poderia ter ido além. Muito obrigada. A gente está falando dos mensageiros e o nosso lar, que ambos aparecem no filme. Não, é só para falar do Jung, que eu gosto bastante, e aí eu tenho algumas pinceladas, algumas coisas que eu li, e fala da sincronicidade dos símbolos que a Milena falou, né? Então é uma outra linha, né? Ele se atém a esses detalhes, entre aspas, que são símbolos, os significados, a sincronicidade, o que a espiritualidade, através da simbologia, às vezes quer mostrar para nós, desse intercâmbio. Obrigada, Mônica. Então, a gente vai continuar. Chega. Agora. A gente vai continuar com o capítulo 39, trabalho incessante. E assim, a gente continua entendendo e descobrindo o que acontece nessa casa humilde, pequena e apagada aos olhos humanos, aos olhos dos homens, mas muito importante para o mundo espiritual. E André e Vicente, logo pela manhã, assim que Aniceto resolve particularidades com outros espíritos, vão colher mais ensinamentos. E eles observam especificamente 2 casos. O primeiro é uma senhora que chega, muito feliz, muito agradecida, perto deles e comenta que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. E ela explica que a encontrou em sonho pelo auxílio dos amigos espirituais que estavam na oficina de nosso lar. Então, ela conseguiu, com eles, tirá-la, né, da casa onde ela estava e levada até o nosso lar, e para ter uma conversa com ela. A filha havia ficado viúva há 3 anos, e há 11 meses a mãe desencarnou. Então, a filha estava muito desanimada, depressiva, triste. E, constantemente, por esse estado de ânimo, por esse estado de alma, influenciada por espíritos inferiores. Aí, como é importante a gente vigiar, né, nossos pensamentos, as nossas emoções. E antes, em outras oportunidades, a mãe já havia tentado entrar em contato com a filha para consolá-la, para animá-la, né, fortalecê-la. Mas como a elevação espiritual dela ainda não era suficiente, ela não conseguia fazer isso sozinha. E, através de uma amiga, ela descobriu essa oficina do nosso lar e, através do auxílio, ela teve êxito, né? Então, essa senhora, ela estava muito agradecida a Isabel. E a Isabel, como a gente viu a capítulos anteriores, era uma pessoa que lutava com dificuldade para manter a família, viúva, 4 filhos, e mesmo assim não desistia do seu objetivo, né, das suas intenções com o trabalho espiritual.
Então, e ela era muito agradecida por Isabel, apesar de toda dificuldade, manter essa estrutura para que tudo isso pudesse ter acontecido. E continuando a conversa, André quer saber se existem outras oficinas como essa em outros lugares, ou até mesmo na cidade, né? E ela diz que sim. E não só oficinas, como de outras colônias também. Um momentinho de pausa. Então, durante essa conversa, chegam dois amigos, Vieira e Delgardo, que também conversando entre eles, e André já fica antenado ali, né? E ele puxa assunto com os dois e eles falam: vamos ao trabalho, terá estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Então, eles são espíritos que auxiliam no resgate e socorro de espíritos que querem receber ajuda, mas ainda não estão em condições de irem, né? E um amigo espiritual chega e sutilmente chama a atenção dos dois. Recomendo a você e a Edelgardo a melhor vigilância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazer até aqui entidades vagabundas e de má fé, obedecendo a convites de simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos zombeteiros e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Então, a tarefa deles era trazer espíritos de coração abertos, que buscavam aprendizado, buscavam elevação, e o dever deles era fazer esse diagnóstico, observar se eles realmente queriam ajuda, né? E por mais que vocês amem, o espírito continua, alguma entidade ociosa ou irônica não facilitem os abusos dela. Então, eles empalideceram, né, na hora, porque eles estavam tomando um puxão de orelhas e aceitaram o puxão de orelhas, sabendo que realmente eles tiveram essa atitude, porque eles resgataram familiares, parentes desencarnados que necessitavam de auxílio, mas eles não queriam ainda. E isso causou uma certa confusão durante o estudo que eles estavam procedendo. E esse foi mais um aprendizado para o André e para o Vicente, né? E para nós também, que ainda que nossos interesses pessoais gritem, né, a gente tem que usar a nossa razão. E agora a nossa mestra chegou e vai falar. Há alguns anos, boa noite, né? Há alguns anos, a gente teve sempre muita discussão de quem deveria ser ajudado e quem não. Como é que a gente pode saber, né? Então, esse é um encargo da espiritualidade, que consegue fazer a leitura mais precisa da intenção de cada um. Se ver livre do mal, acho que todo mundo quer. Mas se curar do motivo que trouxe o mal, isso são poucos. Muitos de nós, muitos mesmo,
A gente tem o vitimismo, né? Puxa, como eu sofro, olha, eu sou uma pessoa tão boa, né? E a gente nega esse passado. Por mais que a gente saiba sobre as relações de outras reencarnações e de escolhas, na hora do sofrimento, a gente esquece que não existe injustiça. A gente esquece que a gente não passaria por algo que, de alguma forma, a gente atraiu, né? Então, vejam que interessante. Até para ajudar, a gente precisa aprender a ajudar. Não dá para ser no desespero, né? Porque a pessoa está em sofrimento, para tudo, já socorre. Ela quer ajuda? Um tempo atrás, eu até dei uma resposta bem grosseira. Estou melhorando, gente. Porque a pessoa veio falar, fulana está assim, assado. Lembra? Fulana está assim, assado. Puxa, sobrecarregado, né? Mas será que a pessoa quer ajuda? Muitas vezes a gente faz isso com a gente para chamar a atenção do quanto a gente se esforça, do quanto a gente é digno, né? Na verdade, sem a gente perceber, está havendo uma tendência nossa de um ganho secundário. Tem uma dor, mas eu quero a consolação, pelo menos que a pessoa sinta dó ou tenha uma compaixão daquilo que eu estou vivendo, né? Então ele tem uma frase aqui, ó, não é falta de caridade, é compreensão do dever. Vejam, aí porque a gente fica muito preocupado com entes queridos nossos, com familiares, isso na espiritualidade, imagina aqui, hein? Que a nossa percepção é mais turvada. Preocupados, então leva para o trabalho, né? A princípio parece muito boa vontade, mas tumultua. Vamos lembrar que quando a gente está fora do corpo, os nossos instintos falam mais alto? Não é só a nossa lucidez que fala mais alto. Se a gente encarnado ficar cultuando má índole discretamente, intenções equivocadas discretamente, a gente finge que é cordeiro, né? Mas por dentro, a gente sempre está oportunizando uma ocasião de levar algum tipo de vantagem ruim. Quando a gente chegar do outro lado, a gente não tem mais o bloqueio energético do corpo. Por isso que a espiritualidade fala que o corpo é quase um escafandro. Ele isola também da energia espiritual. Quando a gente sai, a gente não tem mais esse corpo de proteção. E aí, então, a gente se depara com a realidade que a gente vive. Né? Não tem mais, eu estou tendo um pesadelo, ufa, acordei. Quantos de nós já passou por isso, né? Nossa, eu estou tendo um pesadelo. Quanto desse pesadelo aqui a gente entende no outro capítulo, né? Que não era exatamente um pesadelo. Podia ser uma vivência. E é muito legal, desculpa que eu peguei o carro andando, assisti um pouco de casa. Quando a gente sai do corpo, nós encarnados, a gente sai com um torpor. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu faço viagem astral, vou para cá, vou para lá, todos os meus sonhos são lúcidos. Difícil, hein? Muito difícil. Tá? Não estou duvidando da palavra da pessoa, mas muito difícil, tem que estar muito treinado. Tá? Na verdade, lucidez é um artigo de luxo, é raro. Né? Então, quando a gente sai do corpo, a gente sai carregando torpor. A gente sai meio sonambulizado ali. Né? Olha quanto que a gente precisa de ajuda para estar nos locais de esclarecimento. Então, chegando lá, a gente recebe orientação, né, que foi o caso da moça, né, a vozinha dando orientação, ela filtra, ela escuta, mas não filtra tudo. A gente faz isso. Aí, olha o que acontece, que interessante, né? O nosso cérebro, ele vai decodificar essas informações espirituais. Sonhou com um policial, estava na casa tal. O cérebro procura imagens, pessoas que se encaixem, pessoas do nosso conhecimento, do nosso acervo de memória, que se encaixem, né? Ou pessoas que tenham uma aparência daquela situação, e a gente monta um enredo chamado sonho. Então, vocês vejam que sonho não dá para levar a ferro e fogo. Não dá. Sonhei com isso, vai dar naquilo. Quando eu vejo... A censura. Quando eu vejo a pessoa falando, nossa, Yara, eu procurei lá no Google, sonhar com cabelo, não dá, sai daí, tá bom? Sai daí. Isso não funciona. Tem que fazer uma interpretação minuciosa do andamento da sua vida psíquica.
Então, a interpretação de sonho existe? Existe. Dá para amplificar? Dá para amplificar símbolos, como foi falado aqui do Jung, né? Livro importante, Homem e seus símbolos. Mas só que não dá para levar ali na crueza das imagens. E para nós é muito difícil saber exatamente onde é um sonho realmente psíquico e onde é um sonho espiritual. Muito difícil, tá bom? Mas, com certeza, todo sonho tem alguma informação para a nossa vida mental. Eu acreditei. Ele teve aquelas limitações com relação ao trabalho dele. O que eu pude entender é assim, essa limitação que ele teve com relação a toda a desenvoltura do trabalho dele, teve alguma coisa com relação a algumas manifestações mediúnicas que ele não percebeu, quando alguns pacientes vinham para ele falhou nesse sentido ou não? Eu não acho que o Freud tenha falhado nesse sentido. Tá? Não acho mesmo. Vamos pensar em outros pensadores? Nenhum trouxe tudo pronto. Nenhum pensador deixou o campo livre para todo o conhecimento. Ele abriu um terreno. E o Freud fez isso. Vamos pensar no aspecto da temporalidade? Ele veio falar de inconsciente numa época onde havia ainda caça às bruxas, né? Onde as pessoas ainda se incomodavam. A gente ainda vivia o restinho da Inquisição, né? Aquela sobra, né? Aquela nuvem. Né? Então ele veio falar num meio acadêmico extremamente duro, rígido. E ele teve que lutar muito. Então ele abriu portas fantásticas. Né? Vamos dizer que ele é um precursor do que é a vida mental nessa área. Por exemplo, mas nós temos outras abordagens, como o TCC, terapia cognitivo-comportamental, que nega o inconsciente, mas também dá muitas contribuições. O que a gente chega a considerar, então? Cada um deu um pouquinho do quebra-cabeça. Né? Cada filosofia, cada teoria, ela é uma ajuda no quebra-cabeça do que é a vida, porque não dá para simplificar numa única teoria. Tá? Então, errar? Não, ele não errou. Ele pode, em certo momento, pelas pressões sociais, ter começado a negar essa transcendência, essa paranormalidade. Né? E aí vieram outros. Tá? Veio o Jung, veio tantos outros, veio do corpo, né, corporal, o Reich, das coraças. Vieram muitos pensadores, desculpem. Então, cada um foi contribuindo um pouco e foi destrinchando. Tá? Então, não tem uma verdade única, exclusiva, mas todo mundo tem um pouquinho da verdade. Né? E ele precisou estudar a punção, que é a energia, né? A energia psíquica, né? A questão da libido, né? Nada mais é do que instinto. Tá? Então, foi muito importante essa parte. E então, para fechar aqui, olha... No meio dos estudos evangélicos, esses espíritos que foram levados pelos companheiros do trabalho, que são aprendizes, a gente não tem estágio aqui na Terra? Por que não teria lá? Né? Então, todo espírito vem de Deus? Todo espírito faz a vontade de Deus? Não, nem a gente não faz. Quantas vezes a gente faz coisa errada, não é? Fala de Deus, mas faz não é assim? Então, na espiritualidade é a mesma coisa. A gente não sobe de categoria porque está no mundo espiritual. Ah, minha mãe desencarnou. Ótimo, ela pode ser uma boa pessoa, mas eu não sei os conflitos que ela carregava na alma de verdade. Então, pode ser que ela esteja na espiritualidade não tão bem. Eu acho que é uma santa, mas o meu achar e a realidade pode ser bem diferente. Tá certo? Então, eles atrapalharam e tentaram forçar a incorporação, né, com a dona Isabel. Tumultuaram o trabalho. Vocês vejam que se a espiritualidade não venha fazendo uma intervenção, e se essa médium não tem dons morais que a protejam, que chame a atenção desses bons espíritos, o que poderia ter acontecido? Né? A gente sempre vai lembrar da brincadeira do copo. A brincadeira do copo lá na década de 90, né? Foi muito forte. Quantas pessoas afloraram a mediunidade por essa brincadeira, mas de forma errada,
que trouxe sequelas psíquicas, orgânicas, né? A gente não sabe, a mesma coisa de uma medicação, né? Quantas pessoas usaram medicação num determinado momento, mas não foi a medicação mais ajustada, às vezes foi uma medicação, porque fulano toma, eu também tomo, aquela coisa louca que a gente tem aqui no Brasil, né? E agora? Às vezes a gente tem efeitos no nosso corpo, no nosso psiquismo, que é disso. Então, tudo obedece a um critério, tanto no plano físico, quanto no plano espiritual, quanto no plano mental, né? Mais ou menos similar aqui. Quando Jesus falava muito dos fariseus, a gente pode fazer uma analogia a essa lição aqui dos espíritos escarninhos e ociosos? Jesus sempre usava essas comparações, né, para mostrar que havia certos equívocos no comportamento. Você vê que Jesus não julgava, mas ele assinalava, ele direcionava, olha, como os escribas, como os fariseus, a hipocrisia, a falsidade, a aparência do bem, né? E, por exemplo, esses dias eu estava questionando, né, até onde nós temos depressão e até onde é preguiça. Estou provocando, né? Estou me provocando também pensando nisso. Porque, veja, hoje é muito fácil qualquer diagnóstico, né? Ah, a pessoa tem hiperatividade. Ah, então, é toque. Ah, então ela é autista. E a gente vai usando, eu sou hipocondríaca, eu tenho dislexia. E a gente vai longe, né? Até onde a gente usa o diagnóstico para dar uma favorecida na nossa acomodaçãozinha? Podemos ter. Podemos viver a doença, o transtorno, né? Podemos sim. Mas até onde está a doença e o meu caráter? Difícil essa linha, né? Por isso que cada paciente é um paciente. Cada tratamento é um tratamento, né? Eu posso usar uma medicação muito forte, eu posso reagir de uma forma diferente que a Tayane, por exemplo, porque está por trás a decisão do espírito, né? Capítulo 40, rumo ao campo. Então, depois de uma madrugada de intenso trabalho, de outras atividades, Aniceto estabelece que eles precisam descansar e convida André e Vicente ao repouso. E logo mais, antes do meio-dia, eles rumam em direção ao campo e eles vão volitando. Agora, eles sentem que a volitação está mais fácil, está mais fluida, que eles haviam melhorado devido às experiências por quais eles passaram no campo da paz. E ele nota que a capacidade visual dele também se ampliou, André, né? E ele descreve: dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilata-se, reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarra à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo em águas turvas enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano. Então, como a visão dele é além do material, agora ele consegue ver como nós, espíritos encarnados, somos pesados. E como essa encarnação é desafiadora, né? E não é fácil combater as energias negativas a que estamos rodeados, que a gente está exposto.
e nos lembra da importância do orai e vigiai. Vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas emoções, nossas palavras e os nossos desejos. E sobrevoando sobre esses altos edifícios e algumas regiões da cidade, Aniceto aponta para eles grupos de bactérias que se afinizam entre si com os encarnados que estão de acordo com as produções mentais dessas bactérias. Então ele chama atenção deles para esse evento. Observem os grandes núcleos pardacentos e obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoa. Ele não quer dizer que o edifício é sujo, né? Que a parede está imunda ou limpa materialmente, mas que tem uma matéria inferior muito condensada, formada pela mente dessas pessoas que se agrupam ali. Tanto assalta o homem, a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Então, mais uma vez, ele chamando a atenção para os nossos pensamentos, para as nossas ações, palavras, e nos danos que isso nos causa. E André, né, médico que ele se interessou por esse assunto das bactérias mentais que dão origem a enfermidades físicas. E Aniceto, como sempre explica, tira dúvidas, e de Vicente também, que Vicente está espantado em saber como o homem, né, encarnado comum, está submetido a tantos perigos e não se dá conta disso, né? Só pela vibração. E aí vem a importância da fé religiosa entre as criaturas humanas. E ele diz: é imprescindível criar um estado positivo de confiança, de otimismo, de ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé vence a morte e é semente vital. Então, Aniceto era claro em seus ensinamentos e transmitia muito bem os seus conhecimentos. E adivinhando os questionamentos de André sobre o poder da microbiota, ele declara: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar casada ao magnetismo terrestre, a gente morreria sufocado de tanta bactéria. Não existiria vida material. Esse poder destrói intensivamente, para selecionar as manifestações da vida. Então a gente vai agradecer o poder do Sol e todo o equilíbrio que o universo nos dá. Na sequência que a gente vai estudando, nós vamos ver ainda muitos outros casos na própria obra de André Luiz do que são essas larvas mentais, né? A junção de matéria mental adoecida, dos vícios, vamos supor, então eu sou uma pessoa muito gananciosa, é um tipo de vibração. Eu sou uma pessoa muito sexualizada, é outro tipo de vibração. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre me enfurecendo, é um tipo de vibração. Então nós vamos combinando matéria mental adoecida, que isso vai formando determinado tipo de larvas mentais, né? E a espiritualidade maior fala que, lógico, tem muitas bactérias que nos servem, né? São úteis, mas a proliferação descompensada nos coloca muito em risco, né? E o que compensa ainda não é a nossa sabedoria de viver, é a força do Sol, né? A força do Sol não é só uma matéria, é a irradiação de pensamentos de espíritos superiores a nós. É a amorosidade daqueles que coordenam o nosso sistema solar, né? Então isso é a força do Sol, que tempos em tempos é limpo.
De tempos em tempos nós precisamos da chuva. Tempos em tempos os raios precisam cair. Né? Tempos em tempos a gente precisa de uma organização nos 2 planos da vida. Não vamos esquecer que quando a gente falar em espiritualidade, espiritualidade também é um local material. Menos material do que a gente conhece aqui, mas também é um local material, né? Está em torno de um plano, né? Então, todos nós estamos mergulhados num vasto oceano de vibrações. Por isso que se a gente fica se demorando em algumas ideias, aquelas ideias viram condicionamento. Como a espiritualidade fala, a gente já falou algumas vezes aqui, uma ideia que se demora mais do que 2 horas na nossa cabeça pode virar um conteúdo pessoal, pode virar memória. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa higienização mental, né? Todos esses estímulos que a gente está recebendo. Yara, então quer dizer que a gente piorou? Porque esse livro é da década de 40. Se André Luiz estivesse andando por aqui na cidade na década de 40 para agora, pegasse o carnaval lá de trás para o carnaval de hoje, como é que seria? Está mais explícito, né? Aumentou a população, aumentou essa liberdade, nós estamos vivendo uma liberdade escandalosa. O que é isso? Yara, está puritana? Não, não é isso que eu estou falando. Escandalosa por quê? Porque a gente perdeu censura. O que deve ou não deve ser vivido. Né? A gente está mais livre, que é uma conquista. Isso faz parte da evolução. A liberdade é uma conquista do homem. Mas ainda é uma liberdade que a gente não sabe fazer uso. Né? E muitas vezes a gente vai para o exagero. E o exagero vem a dívida. Qual é essa dívida? A gente desorganiza o corpo, a gente desorganiza a nossa vida de relação, a gente desorganiza. Então a falta de equilíbrio na nossa vida é a sequência de que em algum momento, em alguma instância, a gente vibrou em desequilíbrio. Eu vou voltar no capítulo antes, não tem problema? Quem aceita um compromisso não vive sem contas. E eu fiquei aqui refletindo na extensão disso. Tá falando. Se a gente pensar num trabalho, a gente está dentro da casa espírita, mas poderia ser em qualquer outro trabalho, né? O quanto, a partir do momento que a gente tem consciência e conhecimento com algumas informações que a própria casa nos orienta, e a gente às vezes resiste e faz de forma contrária, o quanto isso será nos cobrado a responsabilidade. Não sei se eu fui clara. Primeiro que ninguém assume compromisso sem condições. Minimamente a gente tem condição. Tá? Só que como estamos acordando ainda, nosso espírito não está liberto, a gente assume o compromisso, mas o desafio é levar o compromisso até o final. Vida. A gente pensa aqui e lá, né? A vida. Nós somos tudo isso, nós somos essa fluidez. Tá? Se vai ser aqui ou vai ser lá, não importa. A questão é que a consciência vai chegar. Pode chegar aqui, né? Pode chegar do outro lado. A questão é quando a gente vai acordar, de fato, para o dever que nós precisamos executar. Só que a gente vai lembrar o seguinte, cuidado com a ansiedade de evoluir. A ansiedade de evoluir também é patológico. A gente querer ser bom, a gente pode cair no fanatismo, a gente pode cair no rigor, né? A gente tem que ter essa sensação de urgência, mas sem ser precipitado, para que a gente possa fazer a leitura da nossa intuição. Quando a gente fala em intuição, não é desmembrar mistérios, revelar segredos da humanidade. Olhar a intuição é perceber a gente no meio desse monte de informação. Se nós somos contaminados, eu vou usar contaminação, mas não no termo ruim, vai. Mas nós entramos no sistema social, já tem uma história. Já estamos envolvidos por essa história. Se a gente tivesse reencarnado na Arábia Saudita, com certeza a formação de ideias na nossa cabeça seria bem diferente, né? A sugestão biológica obedece à linhagem alimentar, né? Vibracional, costumes, tudo isso incide na evolução biológica também. Então a gente já entra num corpo com uma predisposição. Aí tem a questão da sociedade.
né? O que é ser uma mulher no Brasil? O que é ser um homem no Brasil? A idade que nós temos. Tudo isso faz peso que a gente não percebe pelo automatismo da vida. E aí vem a questão espiritual. O que eu vim fazer no mundo? Então vocês vejam que não é muito simples. Né? Por isso a gente está sempre sendo influenciado. Então nós vivemos no oceano de fluidos. Mas nós temos um dever. Hoje eu acredito, posso estar falando errado e vocês podem me corrigir, por favor. Mas hoje eu acredito que vale muito mais a intenção do esforço, a intenção do empenho, do que propriamente o resultado. Porque o resultado também não depende só do nosso esforço. Né? Hoje vale muito mais a pena a intenção verdadeira, a força, a determinação de tentar, mesmo que a gente erre, do que o resultado. Né? E a gente vive num ambiente muito competitivo. Você tem que se destacar. Né? A gente está vivendo uma época extremamente narcisista. As pessoas têm que aparecer, tem que ser a mais bonita, a mais inteligente, as palavras mais sábias, tem que ser tudo. E se eu acho que eu não consigo, aí eu me calo, me fecho numa timidez, no medo de errar absurdo. Então nós estamos vivendo uma época doida, que é transitória. Também faz parte da própria evolução. Né? Mas ainda não estamos nem perto do ideal. Tem muito a ser feito. Né? Eu não estou brincando com a depressão. Né? A pessoa está falando a depressão é um assunto sério, não brinca. Não estou brincando. Tá? Eu levo com muito respeito o que eu estou falando, embora muitas vezes eu vou sorrir. O que eu quero dizer é que muitas pessoas se utilizam do diagnóstico para não enfrentar a vida. Né? Então eu não quero falar diretamente para a pessoa, não falei para ela. Né? Estou falando para todos nós. Qual de nós não pode ter depressão? Qual de nós? Qual de nós vai passar um sofrimento que não dá conta? Qual de nós não pode ter uma mudança biológica, uma mudança orgânica que vai entrar na depressão? O meu questionamento é o seguinte: será que eu quero vencer? Ou será que eu consigo ficar com dó de mim, da minha situação, e aí eu me acomodo no diagnóstico? Ah, eu não posso porque eu tenho depressão. Eu não posso porque eu tenho toque. E eu coloco todas as barreiras porque eu tenho um diagnóstico. Podem não concordar comigo, tá? Podem ficar até bravos, tá bom? Mas a gente tem que tentar entender que a doença é o sintoma da alma. A doença, principalmente a depressão endógena, que ela já vem com cargas fortes na mudança química do nosso corpo, é porque ela já veio de antes, não é de agora, não é dessa reencarnação. Então, há quanto tempo o meu espírito já está insatisfeito com o mundo e comigo mesmo? Então, a gente vai encerrar agora o nosso estudo. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Obrigada, Milena, pelo auxílio do início. Então vamos fechar os olhos, respirar profundamente e agradecer aos espíritos amigos incansáveis que auxiliam todos nós durante o nosso sono, cuidam e velam da nossa família, e que a gente possa contribuir da melhor forma, sendo pessoas melhores, um pouquinho a cada dia. E a gente encerra com o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações,
mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Obrigada a todos. Quem ficar para o trabalho de desobsessão, é só aguardar. Quem não puder ficar, boa noite, bom retorno e até semana que vem.